Se você já se perguntou como é se relacionar com um estrangeiro, esse vídeo é pra você. Seja gringo ou gringa, namorar com alguém que não é do Brasil é uma experiência muito diferente, caso você já tenha se relacionado com alguém do Brasil. Os tão famosos e desejados por muitos brasileiros relacionamentos interculturais são muito interessantes. Eu sou casada com um canadense que eu vivo postando aqui no meu canal. Caso você seja novo aqui e você quer ver vídeos dele reagindo a coisas do Brasil, eu vou deixar uma playlist aqui pra você assistir. Mas hoje a gente vai reagir a alguns vídeos de outras brasileiras e brasileiros falando sobre o que eles acham sobre se relacionar com estrangeiro. Caso você não me conheça, muito prazer, eu me chamo Fernanda Fernandes, sou recifense, casada com um canadense e aqui nesse canal eu vivo botando ele pra reagir às coisas do Brasil. Então já vai se inscrevendo aqui no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos, me ajuda a bater a meta de 5.000 inscritos até o final do ano, a gente tá muito perto, tô sentindo o cheirinho já, então me ajuda, por favor, deixa o seu like pra apoiar esse canal e manda aí pro seu amigo que gosta ou tem curiosidade de se relacionar com estrangeiro. Vamos começar reagindo a um vídeo de uma TikToker chamada Valesca, que ela falou sobre isso há um tempo atrás e eu trouxe aqui pra gente conversar sobre esse assunto. Além de reagir a alguns vídeos aqui, eu vou também, claro, falar a minha experiência, né? Eu já estou em um relacionamento intercultural, tem 5 anos, quase 6. Então, assim, sou bem experiente no assunto, tá? Eu não sei se vocês viram o bafafá que tá rolando entre as blogueiras que fazem conteúdo, né, morando na gringa, mostrando o relacionamento com o gringo delas, e uma guria aí do Brasil que falou que essas meninas são marmitas de gringo, que ficam expondo relacionamento mentiroso, enfim, mó bafafá, né, porque se tem uma coisa... Vou pausar aqui só pra te dar um contexto, caso você não tenha, assim, ouvido falar nessa fofoca. Isso foi ano passado, tá? Esse vídeo é do ano passado, mas eu trouxe porque fala sobre bastante coisa que é se relacionar com gringo, mas essa polêmica que rolou ano passado foi uma pessoa que simplesmente falou que todo mundo que se relaciona com gringo são marmita de gringo, tipo, gente, que coisa desrespeitosa, tá? Vamos começar aí. Super desrespeitoso, deslegitimizando os relacionamentos com estrangeiros. Ridículo, mas beleza, só te dando esse contexto, tá? Mas bora seguir aqui com o vídeo da Valesca. O brasileiro ama é ver um gringo de olho azul e imaginar um relacionamento perfeito, porém eu acho que tem um lado muito importante que a gente tem que falar sobre quando a gente tá se relacionando fora da nossa cultura. Eu moro fora há 6 anos e atualmente eu namoro um italiano, porém eu já tive relacionamentos sérios com inglês, com espanhol, já tive peguete de outras nacionalidades, então eu tenho uma experiência nesse quesito de namorar gringo. E antes que alguém se ofenda com esse vídeo, eu não tô me referindo ao seu gringo calvo, sério, se você é feliz com ele, bacana. Esse vídeo é sobre as minhas experiências, vai? Pensa assim comigo, gente. Essa aqui é você, esse aqui é ele. Vocês são de países diferentes, então vocês já ali tiveram uma criação totalmente... E ela fala da visão, tipo, ela mulher se relacionando com um gringo homem, mas, gente, isso também pode se aplicar a um relacionamento de 2 homens, 2 mulheres, ou um homem brasileiro e uma mulher gringa, não importa, tá? O que importa aqui é o fato de ser 2 culturas diferentes. Vamos também pontuar isso, que é importante, tá bom? Não acho que é só mulher brasileira e homem gringo, não importa o seu gênero, tá? Gente diferente. Vocês falam idiomas diferentes, vocês têm realidades totalmente diferentes, porque supondo ali que o teu gringo é europeu e você é imigrante. Cara, as dificuldades que você teve na vida vão ser muito diferentes das dificuldades que ele teve, sabe? Só por você ser imigrante, por você ser mulher, você ser de um país que você é... Então, assim, vocês têm ali lutas diferentes, sabe? E vamos supor que você... Esse ponto é importante. Realmente, tem essa diferença, né? Quando a gente fala de um relacionamento de uma mulher brasileira com um homem gringo, tem essa diferença porque realmente as mulheres brasileiras são bem sexuais. Então é claro que tem um peso diferente nesse relacionamento, tá? Queria pontuar isso aqui porque realmente é algo a se pensar e botar na balança aí, né? Mas bora continuar que eu tenho muito mais coisa pra gente conversar aqui. Vocês dois vieram de classes sociais totalmente diferentes. Vocês percebem que tem um gap aqui gigantesco? E assim, pra você superar esse gap, você tem que realmente entender e respeitar a cultura do outro, a trajetória do outro e os problemas do outro. E essa cultura, essa vivência que o outro teve, que você não teve, é algo assim que você vai ter que aprender convivendo com ele. Porque às vezes pra você entender a cultura de outro, que você não cresceu naquela cultura, gente, é difícil, sabe? Às vezes a pessoa, ela cresceu de uma maneira que eles são mais reservados, que eles não demonstram tanto afeto. Você tem que respeitar qual que é a limitação do outro e o que é do outro, ele não pode mudar e ele não quer mudar, sabe? Às vezes você tá tipo, nossa, mas o meu gringo, ele é muito parado. Ai, o meu gringo, ele é muito assim, ele não demonstra, ele não é assim. Mas tá, tem que saber diferenciar o que é dele, o que é a cultura dele, o que ele cresceu fazendo. E é muito injusto que você
peça uma mudança da pessoa, sendo que ela foi criada naquilo. Então todo mundo que ela conhece tá naquela bolha, todo mundo é assim, todo mundo fez assim. É muito real isso aqui, tá? Porque a gente no Brasil, a gente é muito afetuoso. A gente demonstra muito amor, a gente tem muito toque físico, muito abraço, muito beijo, muito carinho, dengo. E os gringos, a grande maioria, eles não têm isso, tá? Eu tive a sorte de me apaixonar por um canadense. O canadense, ele já tá mais acostumado com culturas diferentes, porque o Canadá é um país muito imigrante, muito. Inclusive, o meu marido, a família dele veio da Ucrânia. Então ele é canadense, mas a família veio da Ucrânia. Então já é uma família de imigrantes. Vamos começar por aí. Aí você vê os amigos dele. Tem gente do mundo inteiro, do Vietnã, da Itália, Argentina. Enfim, gente, a lista, eu já me perco aqui, porque a lista é enorme. Vários, a Índia, nossa, tem muito indiano também no Canadá. Então, tem esse ponto. Depende também de que tipo de gringo, qual é o level, qual é o tipo de gringo que você está se relacionando, ou gringa, né? Não vamos deixar só o gênero masculino, qualquer tipo de estrangeiro, tá bom? Tem que lembrar também de onde ele veio. Por exemplo, na Itália. Eu tô aqui, nesse momento, já tem um mês. E aqui na Itália, eles são bem afetuosos também, diferente de outros lugares na Europa. Então vai depender muito. Você tem que ver de onde é que essa pessoa veio e também ver o que é cultura e o que é caráter. Também tem isso, tá? Porque não vale a gente só falar que, ai, porque fulaninho é um péssimo, é um macho hétero escroto, ridículo, macho top, porque é argentino. Por exemplo, não quer dizer que ele vai ser uma pessoa péssima só porque é argentino. Então, tem que botar aí na balança, tá bom? Mas bora continuar. E você agir como se a maneira que ele se porta é errado é muito problemático no relacionamento de diferente cultura. E aí também, gente, entra um ponto que é muito importante, que é saber diferenciar o que é a cultura do outro e o que é falta de caráter. Exatamente o que eu falei. Não vale só dizer que a pessoa é ruim porque é de lugar XYZ. Não tem nada a ver. Tem gente com caráter e gente sem caráter em qualquer lugar do mundo. Então, coisas vão ser culturais, coisas não vão ser culturais. Você tem que ver qual é a diferença aí, tá bom? Esse é um problema de se relacionar com gringo, porque às vezes é difícil você ver o que é cultura, o que é que não é. Vou dar outro exemplo aqui. O pessoal, dependendo de onde é da Europa, tem essa frieza, certo? Então, quando eu conheci a família do meu marido, que na época, quando eu conheci era namorado ainda, eu achei que eles me odiavam. Eu achei que eles realmente não me suportavam, porque super frios. Não davam um sorrisinho, não davam um abracinho, ficava tipo, sabe? Aí eu vejo também a forma que a minha família trata Johnny, que é o meu marido, né? E ele é o rei, cheio de carinho, cheio de abraço. Tome isso, tome aquilo, e ai, te amo aqui, te amo ali. É muito diferente. Então eu achava que eu era odiada, mas na verdade era só a cultura mesmo, que eles são mais frios. Mas eu sei que eles me amam. Eles demonstram amor de outra forma. A minha sogra me dá tudo que eu peço pra ela, que ela cozinha, que ela faz e tal. Ela sempre faz tudo que eu gosto, sabe? Sempre ela faz de tudo por mim, nesse sentido. Mas de carinho, atenção, afeto, é diferente. Não tem isso. Então você tem que ver qual é a diferença, entendeu? Vou dar um exemplo. Eu tive uma amiga que ela namorava, né, com um gringo, e o cara era, assim, um grande babaca, assim. Ele era super grosso, babaca total. E a desculpa que ela dava era, ai, ele é assim mesmo, é a cultura dele, eles são assim mesmo. Não, cara, ele só é um grande babaca, sabe? Então você tem que saber diferenciar o que é ali a falta de caráter do cara e o que é a cultura dele, sabe? Existem culturas que o cara, assim, realmente é mais possessivo, que o cara demonstra, assim, talvez de uma maneira mais material, que ele gosta de pagar. Enfim, tem coisas de cultura, mas também tem coisas que o cara só é um babaca abusivo. E você tem que saber diferenciar isso, sabe? Então você tem que ter uma cabeça muito forte, porque além de tudo isso que eu falei pra vocês, gente, tem uma coisa muito importante. Nós somos mulheres brasileiras imigrantes num país que não é nosso. Provavelmente a sua família não tá aqui, você não tem um ciclo de amigo no começo, pessoas que você realmente pode confiar como era no Brasil. Pra tu cair num relacionamento abusivo, gente, é assim. Vamos começar falando da barreira do idioma, e isso pode parecer muito... Antes de a gente seguir pro idioma, gente, olhe, vamos agora falando aqui com as mulheres, tá? Você tem que ter muito cuidado quando você vai se relacionar com um gringo, porque como a gente tava conversando nisso, a gente é muito sexualizada, tá? Infelizmente, é muito triste falar isso, mas é a verdade. Eles veem a gente só como bunda, peito, samba, e é isso, sabe? Acabou. Nada além disso. Então você tem que ter muito cuidado. Você tem que ver quais são as intenções dessa pessoa. Então, assim como você tem um crivo
crivo alto quando você se relaciona com alguém do Brasil pra ver se aquela pessoa é babaca ou não, tenha o crivo ainda mais alto quando você vai se relacionar com um gringo, justamente por isso, tá bom? Mas enfim, só dando um adendo aqui para as mulheres, mas vamos voltar, tá? Generalizando aí gringo no geral, que agora ela vai falar sobre idioma e, gente, já eu volto pra comentar. Óbvio, né, quando você tá falando de namorar com gringo, mas eu acho que muita gente não entende o quão fundo vai esse buraco. Quando você namora com uma pessoa de outro país, provavelmente vocês falam um idioma diferente. E alguém ali dentro daquele relacionamento vai dominar o idioma mais do que o outro. E por mais fluente que você seja naquele idioma, vão ter palavras que você não vai saber, vão ter momentos que você vai querer se expressar e você não vai conseguir por uma barreira de idioma. Dentro de um relacionamento, gente, isso é complicado às vezes. Às vezes você quer se comunicar, você quer falar algo que você tá sentindo e você não consegue por uma limitação de idioma. E isso é frustrante tanto pra pessoa que tem um nível mais básico ou pra pessoa que tem o idioma como a primeira língua. Porque vai ter que ter paciência, gente. Vai ter que ter paciência pra poder explicar pro outro, vai ter que ter paciência pra tentar explicar o que você sente, pro outro explicar o que aquilo significa. E assim, sim, tem algo muito positivo nisso, porque você tem uma troca ali muito bonita no casal, que vocês aprendem um idioma novo, você aprende, né, a língua do outro. E isso é algo, assim, que não tem preço. Eu amo isso no relacionamento, né, com o meu namorado. Porém, gente, isso é algo, assim, que você tem que ter muita paciência ao longo do relacionamento. Tudo que ela falou aqui eu assino embaixo, tá? Porque, assim, eu falo inglês fluentemente. Só que não é minha primeira língua. Eu só virei fluente quando eu tinha 18 anos, de fato. Hoje tenho 27. Então, já tem quase 10 anos que eu sou fluente. E mesmo assim, tem coisa que eu não consigo falar. Eu não consigo me expressar, porque sentimento a gente não aprende como explicar nas aulas de inglês, não é mesmo? Ninguém vai te ensinar como explicar o que você tá sentindo, o que tem dentro do seu coração. Não tem como. Traduzir isso é muito difícil. A gente sempre se expressa melhor na nossa língua nativa. Então, no início do meu relacionamento com o meu marido, eu tive uma grande dificuldade com isso, porque eu não conseguia falar, sabe? Eu não conseguia. Então, com o tempo, foi melhorando, mas mesmo assim, até hoje, eu tenho coisa que eu não consigo falar. E o que a gente pensou pra resolver esse problema? Que tal ele aprender a minha língua? Porque dessa forma, a gente tem uma língua em comum, que a gente fala fluentemente, que é o inglês, mas quando eu preciso me expressar de uma forma mais complexa, eu vou conseguir falar português e ele vai me entender. Ele não precisa responder da mesma forma, porque pra você ter uma fluência em português sem comentários, impossível de, assim, fazer isso rápido, né? Português é muito difícil, mas pelo menos ele vai conseguir entender o que eu tô dizendo. Então a gente criou aí esse meio termo, tá? Que é o português pra quando a gente precisa, quando eu preciso me expressar. E é muito bonito ele ter aprendido a falar português por mim e pela minha família, que também não fala o inglês fluentemente, tá? Então, é justamente sobre isso. A língua tem essa barreira, não tem como você tirar essa barreira, tá? Porque mesmo que você seja fluente por 30 anos, você ainda não vai conseguir traduzir 100% os seus sentimentos, você não vai entender uma coisa ou outra, é normal, só quem realmente nasceu e foi alfabetizado naquela língua e vive intensamente aquela língua desde muito pequeno, consegue ter esse nível de inglês como a primeira língua. Inglês nunca vai ser nossa primeira língua, por mais que a gente queira muito, não vai, tá? Então entender isso é muito importante. O que vocês acham sobre isso? Vocês concordam comigo? Acho que eu tô sendo muito radical. Me conta aqui nos comentários, mas bora continuar. Porque às vezes você faz uma piada, a pessoa não entende tua piada, tem que ficar ali, sem brincadeira, 10 minutos explicando a tua piada e a piada nem tem graça mais. Ou às vezes você tá ali discutindo com a pessoa, tu fala uma coisa que você não quis dizer, mas aí naquele contexto, aquela palavra tem outro significado e você não sabia disso. É realmente, assim, complicado. E você tem que ter muita paciência com o outro no relacionamento. Porque, como a gente já sabe, comunicação é a base de qualquer relacionamento saudável. E quando você namora com uma pessoa que tem um idioma diferente do seu, haja comunicação. Haja comunicação, gente. Eu vou também falar de uma situação que eu passei, que eu fiquei meio assim, meu Deus. Porque tem coisa que não só a língua é uma barreira, mas a cultura também. Porque tem coisa que a gente, que não viveu naquela cultura desde muito tempo, a gente entende. Tem coisa que a gente vai perder. Por exemplo, teve um carnaval que eu tava, vamos fantasiar de você vai de brasileiro, eu vou de canadense, e a gente bota anteninha de alien pra gente falar que a gente é, tipo, alien no país um do outro. Achei isso super engraçadinho. Aí meu marido falou, Nanda, não, porque você chamar uma pessoa de alien, tipo, imigrante de alien, por exemplo, é uma forma pejorativa de você chamar aquele imigrante. Como se ele nunca fosse pertencer de fato àquele lugar, só porque ele é imigrante. Ou seja, alien. Eu não sabia disso. Eu ia ser desrespeitosa sem saber, gente. E aí? Faz como? Então,
tem que ter muito cuidado com tudo, não só a língua, mas também com essas pequenas nuances, tá bom? E você tem que ser muito delicado também pra fazer com que a pessoa que não fala aquele idioma de uma maneira fluente não se sinta, assim, limitado ou não se sinta, assim, insuficiente naquele relacionamento. Porque eu já estive, assim, em relacionamentos que eu era a pessoa que não dominava o idioma e já tive em relacionamentos que eu dominava o idioma e o outro não. E, gente, você tem que ser muito delicado nos dois lados ali, sabe? E tem que ter paciência, gente. Às vezes você tem que explicar como se fosse pra uma criança, como aquilo significa, o que aquilo é, o que não é, enfim. Então, assim, tem que ter paciência, tem que ter respeito e tem que ter muito, muito, muito diálogo num relacionamento assim. Vão ter vezes assim que você vai sentir que você não consegue se expressar e, cara, isso é frustrante, isso é muito frustrante. Você tem que saber lidar com esse relacionamento sem descontar no outro, porque a culpa não é de ninguém ali, sabe? Amei esse vídeo da Valesca. Valesca na gringa. Prazer, Fernanda na gringa, kkk. Eu achei muito interessante, ela pontua muitas coisas. É a realidade, né? É a realidade, ela sabe muito bem. Então, bora seguir que eu tenho mais alguns vídeos, mas me conta o que é que você achou desse vídeo, se você concorda com a gente, né? Porque eu tô aqui do mesmo lado que ela, eu concordo com tudo que ela falou. Ou não, tá? Então, conta aqui pra mim. Agora, vamos dar uma amenizada no clima, que eu trouxe um bem engraçadinho aqui pra gente ver. Caso você não tenha visto na tela, não sofra por amor. Sempre vai ter um gringo te esperando em algum lugar. Coraçãozinho. Ah, eu ri, viu? Eu ri, porque, sério, eu acho que isso é verdade. De verdade, assim, tem muito, muito gringo que sonha em se relacionar com uma latina, principalmente, tá? Acho que, assim, esse negócio de você se relacionar com alguém de outra cultura é um desejo de muita gente, né? Porque desperta uma curiosidade. O que a gente vê que é incerto, que é diferente do que a gente é acostumado, a gente gera, assim, uma curiosidade, né? É por isso que eu sempre quis me relacionar com um gringo, eu sempre tive essa vontade, antes de conhecer o meu atual marido. Tanto que, quando eu estava em Toronto, assim, dias antes de eu conhecer o meu atual marido, eu estava conversando com as minhas amigas e eu lembro, assim, claramente de eu falar tudo que eu queria era conhecer um gringo nessa viagem pra resolver todos os meus problemas. Não deu alguns dias eu conheci o meu gringo. Então, assim como a gente também tem esse desejo de se relacionar com um gringo, seja europeu, seja norte-americano, seja de outro lugar da América Latina, eles também têm desejo de se relacionar com a gente. Não é só uma via, é uma via de mão dupla aí, entendeu? Então leve isso em consideração também, pra você não achar que é só você que tá desesperado por um gringo ou gringa. Eles também estão, tá? Ou eles também querem umas latinas ou latinos, beleza? Agora bora ver um homem dando opinião sobre como é namorar com uma gringa. Tá? Finalmente, achei um homem, porque, gente, é difícil, viu? Vocês homens não falam sobre esse assunto. Por favor, falem mais. Falem mais. Como é namorar uma gringa? Qual que é a diferença pra brasileira? Se não tem diferença nenhuma? Primeiramente que elas são extremamente emocionadas, cara. Eu já mencionei várias vezes isso, mas eu tenho que continuar falando porque é muito emocionante. Ela vai querer que você conheça os pais, a família, o cachorro, o papagaio, todo mundo. Ah, e isso com 2 dias de namoro, tá? Não vai achando que, sei lá, vai demorar Nossa senhora, esse sol, velho. Não vá achando que você vai ter um tempo, assim, de se preparar pra se apresentar pra família, porque 2 dias de namoro, no máximo, você já vai conhecer todo mundo. Outra coisa é que você tem que se preparar porque elas são extremamente possessivas. E quando eu digo extremamente possessivas, eu digo ao ponto de colocar um rastreador no seu celular e no seu carro. Então, se o teu sonho é namorar uma gringa, se prepare, porque paciência é o que você vai ter que ter de sobra. E galera, não se esqueça de me seguir aqui no TikTok e na rede vizinha, que eu tô postando todo dia conteúdo sobre os Estados Unidos. Vitor Pila, essa pessoa, né, que postou esse vídeo, eu achei interessante porque muito se fala que as latinas que são possessivas e ciumentas e tal, né, mas podemos ver aqui a opinião de uma pessoa que vive nos Estados Unidos, vive na gringa, e ele sabe que as gringas também são bem emocionadas, bem ali, possessivas, tá? Não é só a gente não, beleza? Achei interessante trazer a opinião aqui de um homem pra vocês verem que não é diferente só você namorar com um gringo, mas sim uma gringa também, independente aí, tá? Independente. Um dos meus melhores amigos namora uma estrangeira da Alemanha, que inclusive eu postei já um vídeo com ela que bombou aqui no canal. Se você nunca viu esse vídeo, assiste, que é muito bom. Vou deixar aqui, tá? Que é eu, ela e Johnny falando palavras aí nos 3 idiomas, português, inglês e alemão.
tá? Então vai assistir. Mas ele se relacionou também, né, com essa gringa, esse meu amigo, com a Vicky. E, gente, assim, a gente compartilha muito nossas experiências o tempo inteiro, porque é muito diferente se relacionar com alguém de fora do país. É muito, principalmente se você já se relacionou com alguém do Brasil. Porque você compara. Querendo ou não, você compara. Então é isso. O que a gente consegue tirar de conclusão aqui, gente? Se relacionar com gringo é legal? Sim! Palminhas, palminhas. Eu gosto muito, tá? Assim, tanto que estou casada com um gringo, não me arrependo de absolutamente nada. No início, é difícil se acostumar. É difícil você ter que entender a cultura do outro. É difícil você se expressar. Vai ter embate de cultura. Assim, muitas vezes, tá? Vai acontecer. Existe muito isso, da diferença da cultura ser ali um empecilho, entre aspas, no relacionamento, mas nada que uma conversa não resolva. Nada do que tipo, na minha cultura isso é normal, na minha cultura isso não é normal. Vamos falar da questão do banho, que é uma coisa super simples de a gente entender. Nós brasileiros temos fama de a gente tomar muito banho, né? E na gringa não é assim, gente. Independente do país, eles não tomam banho todo. Só se for, assim, verão e tá muito quente, aí sim, eles até tomam um banho ali e aqui. Mas, no dia a dia, de fato, não é assim. Então, se ele se acostumar com a nossa cultura e a gente se acostumar com a dele, também, tem que ter uma conversa, entendeu? No meu caso, eu não vou me acostumar com a cultura de não tomar banho nunca na minha vida. Eu conversei com meu marido sobre isso no início do nosso relacionamento. Eu falei, olha, pra mim, é inegociável, tem que ter banho todo dia. E ele fez o quê? Beleza. E ele segue isso, ele gosta disso. Hoje ele tá acostumado, ele não consegue mais ir dormir sem banho. Então, tem isso. Às vezes você não vai aceitar uma coisa, às vezes tem que aceitar, e é muita conversa, gente. É assim, diálogo, o tempo inteiro. E isso que é se relacionar com um gringo na realidade, tá? Não acho que é que nem nos filmes, nas novelas, que, tudo perfeito, maravilhoso, não é assim. Tem que ter muita conversa, tá bom? O que você acha sobre isso? Você concorda comigo? Ou você não concorda? Me conta aqui, tá bom? Por favor, quero muito saber a sua opinião. Esse é um vídeo muito diferente de outros que eu já fiz aqui no canal, então me conta se você gostou, se você quer ver mais vídeos assim, conversando com vocês sobre tipos de assuntos diferentes relacionados à vida na gringa. Eu sempre trago meu marido aqui, mas hoje eu preferi ser só eu, pra gente conversar mais abertamente, dar minha opinião super sincera mesmo, de como é se relacionar com um gringo, sem a presença dele, tá? Mas me fala, o que é que você quer ver aqui? Eu estou às suas ordens. Me ajuda a bater 5 mil inscritos, se inscreve, deixa o seu like, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!